Olá pessoal, bom dia. Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez associada aí à física, uma aula para o nono ano. E o nosso conteúdo de hoje ele está dentro de ondulatório, né, do estudo das ondas, e a gente vem falar sobre o som, né? Então, isso que a gente percebe cotidianamente, a todo momento, isso que vocês estão conseguindo perceber agora, isso que eu estou produzindo agora. Então, quais são as questões físicas, né? Quais são as características e classificações que nós temos a respeito dessa onda sonora, certo? Então, o que seria esse som? Tá? O som nada mais é uma onda capaz de se propagar pelo ar e por outros meios a partir da vibração das moléculas. Tá? Então, o vibrar da molécula causa uma onda que é perceptível ao nosso aparelho auditivo dentro de um limiar, dentro de um intervalo. Então, nós temos aí esse limiar, esse intervalo, digamos que de percepção, né, que a gente vai chamar aqui de espectro sonoro. Nesse sentido, nós temos o som sendo classificado em três grupos, em três tipos: o ultrassom, o som audível e o infrassom. E tudo isso vai de acordo aí com a intensidade que esse som apresenta, que essa onda apresenta. O som audível, né, está associado aí ao som que o nosso aparelho auditivo consegue perceber, certo? O infrassom é um som muito abaixo do que o nosso aparelho auditivo consegue perceber, enquanto que o ultrassom é um som muito acima do que o nosso aparelho auditivo consegue perceber. E, professor, onde é, a partir de quanto é que esse muito acima ou esse muito abaixo? Nós temos um intervalo aí entre 20 e 20 mil Hz, certo? Então, entre 20 e 20 mil Hz, nós temos o aparelho auditivo conseguindo perceber o som, certo? Que seria o som audível. Quando o som ele está acima dos 20 mil Hz, nós temos um ultrassom. O nosso aparelho auditivo não consegue perceber. A exemplo da ecolocalização dos morcegos. Então, a sua ecolocalização acontece pela emissão de ondas ultrassônicas, e essas ondas vão dar ali um retorno, todo um mecanismo de percepção do ambiente. Enquanto que os infrações, né, também vão ser sons, nesse caso agora, com menos de 20 Hz, que o nosso aparelho auditivo não consegue perceber, certo? A exemplo aí de alguns insetos que a comunicação aí acontece por meio desse tipo de produção de som, desse tipo de som, certo? Nós temos aí os submarinos, né? Que vão ter os sonares de navios, que vão ter aí a utilização de ultrassom, tá? E não de infrassom. A questão na medicina, né? Para exames ali, para ter uma visualização interna melhor do nosso corpo, tem a utilização desses ultrassons, tá? Então, nós temos aí entre ultra e infrassom os extremos, né? Além dos extremos de percepção que o nosso aparelho auditivo ele tem a capacidade de capturar, que nesse caso é entre 20 e 20 mil Hz. Falando dessa classificação associada aos sons, né, nós temos aqui uma outra característica que é a velocidade do som. Né? O som ele vai ter sua velocidade variável de acordo com o meio. Né? Por exemplo, ele vai se propagar mais rapidamente nos meios mais densos e mais lentamente nos meios menos densos. Comparando aí aos estados físicos, por exemplo, devido à proximidade, a gente viu lá no início, né, que o som é uma onda que se propaga a partir da vibração das moléculas. Né? Se a gente
partir aí da análise de uma estrutura de uma substância no meio sólido, né, a gente vai ver que as suas moléculas elas estão bem próximas, bem juntinhas umas das outras. Né? Então, isso faz com que o som se propague mais rapidamente, tenha uma velocidade maior. Né? Quando comparado à água, que tem as suas moléculas um pouco mais distanciadas, e ainda mais com partículas gasosas, que têm as suas moléculas ainda mais afastadas. Né? Então, se a gente partir de uma análise desse quadro, a gente vai ver que, por exemplo, o ferro, né, esse S está aí de estado sólido, né, ele tem a velocidade do som entre 5.130 metros por segundo, né, para uma determinada quantidade de ferro no estado sólido. Se a gente parte para a água, no estado líquido, essa velocidade já cai bastante. Né? Ela já vai aí para 1.450 metros por segundo. Se a gente parte para o ar, ela cai ainda mais, para 340. Então a velocidade do som ela vai estar bem associada ao material que a gente está levando em consideração, ao meio, né? E ao estado físico. Tá? Então, devido à proximidade das moléculas, o som ele vai se propagar em uma velocidade bem maior quando estiver no estado sólido. Né? Partindo para o estado líquido e gasoso, vai diminuindo nessa ordem cada vez mais a velocidade do som. Certo? Outras características que a gente pode associar a uma onda sonora é aí a intensidade, o timbre e a altura. Né? Com relação à intensidade do som, nós podemos dizer aí que está diretamente vinculada à energia e à amplitude de vibração da onda sonora. Né? Então, o nível de vibração da onda sonora, que seria essa intensidade, nos permite identificar um som alto e um som baixo. Né? A gente vê que a intensidade aí, pela análise dessa representação de ondas, está associado aí um som alto, é aquele som em que eu tenho uma maior quantidade de pulsos, né? Então, uma intensidade maior de propagação, enquanto que o som baixo é aquele que eu tenho uma intensidade menor de formação de pulsos. Né? Lembra aí do pulso da onda, né? Que é a formação da crista e do vale. Então, se eu tenho uma menor produção desses pulsos, eu tenho uma onda sonora de baixa intensidade. Se eu tenho uma maior quantidade desses pulsos, né? Eu tenho uma onda sonora com uma intensidade maior. Com relação ao timbre, está associado aí ao tipo de material que está produzindo esse som. Né? Então, a fala ela vai ser diferente do som de um violão, que é diferente do som de uma guitarra, que é diferente do som de uma bateria. Por quê? Cada material vai produzir o seu tipo de som. E isso vai estar associado ao timbre, certo? A forma que a gente captura também, como a gente percebe esse som. E a altura vai estar associada aí à frequência do som. Tá? Então, de acordo com a altura, ou seja, o tom desse som, eu posso classificar o som como um som mais grave ou um som mais agudo. Né? Que vai estar associado aí o som mais grave, o som de uma baixa frequência, e o som mais agudo, o som de uma alta frequência. Tá? Então, nesse sentido, né, a gente tem aí a produção do eco. Né? Lembra que o eco, embora a imagem esteja aí associada à voz, né, mas o eco ele não é produzido unicamente a partir, né, da voz. Ele pode ser ouvido aí, pode ser produzido por um som inicial vindo de outro material. Né? A gente pode dizer que o eco ele é um som que pode ser ouvido por meio da reflexão. Né? Então, a voz emitida pela pessoa aí, a reflexão que ela tem quando ela bate, por exemplo, nessa montanha, né, é que vai formar o eco. Tá? Então, o eco ele é produzido a partir de uma reflexão após a produção do som original. Seja a voz ou seja outro barulho feito por outro instrumento.
tá? Então, a reflexão que ele vai ter, o bater e voltar em uma substância, é o que vai produzir o eco, aquilo que a gente percebe facilmente, tá? Ainda associado ao som, nós temos a produção da fala, que não deixa de ser um som, né? Então, a fala ela vai ser produzida com a ajuda de um dos nossos sistemas do corpo humano, o sistema ventilatório, né? A fala é produzida primeiro por uma movimentação de massa de ar dentro dos nossos pulmões, certo? E acima do pulmão a gente vai ter brônquio, traqueia, laringe. Na laringe nós vamos ter as pregas vocais, certo? Então, a minha fala agora está sendo perceptível para vocês, primeiro por quê? Porque eu estou fazendo com que o ar ele saia do meu pulmão, certo? Bata nessas pregas vocais e gere uma vibração nas pregas vocais. Então as pregas vocais se fecham, né? E o ar passa por elas, forçando-as, gerando uma vibração. Até aí eu não tenho fala. Eu tenho apenas uma vibração, a produção de um som, né? Agora, a movimentação de cavidade bucal, de bochechas, de língua, a própria dentição, permite a produção de um som que é compreensível aos nossos ouvidos, né? Ao nosso aparelho auditivo. Então, entender o que eu estou falando, ter essa compreensão, não é? Tem a questão neurológica também, mas só é possível por conta dessa ajuda, digamos que dessa transformação, desse moldar do som que foi produzido lá pela vibração das pregas vocais. Então esse som ele vai ser moldado, ele vai ser transformado em algo que seja compreensível pela movimentação de língua, bochechas e dentes, né? Por essa movimentação que a gente faz na cavidade bucal, né? É só se a gente quiser tirar a dúvida, a gente poderia muito bem tentar segurar a nossa língua e falar, né? A gente não, seria muito difícil, né? Ficaria mais complicado a gente compreender, outra pessoa compreender o que eu estou tentando falar com a minha língua presa. É só pra gente ver que a língua ela vai ter um papel na produção desse som, né? Assim como bochechas e o dente. Então a gente fala aqui de uma produção do som, não é? E como é que acontece a percepção desse som que foi produzido? Isso vem aí para nosso aparelho auditivo. Nosso aparelho auditivo, a nossa orelha, né, embora a gente costume falar de ouvido, está dividido em 3 partes: orelha externa, orelha média e interna. Tá? Mas para percepção, né, do som especificamente, a gente vai ter aí uma questão de orelha média e interna trabalhando em maior quantidade. Na orelha média, nós temos 3 ossículos, certo? Os menores ossos do nosso corpo, e uma membrana. A membrana timpânica, como a imagem mostra aí no meio da orelha média, e atrás dessa membrana timpânica, né? Por que atrás? Porque eu estou saindo de orelha externa para orelha média e interna. Nós vamos ter os 3 ossículos, não é? O martelo, a bigorna e o estribo. Tá? Então, o que acontece? A onda sonora que sai da minha boca, está saindo da minha boca agora, que está saindo pelo fone ou pelo som do computador, do celular que vocês estão ouvindo, está entrando pela orelha externa, indo para a orelha média e vibrando a membrana timpânica de vocês, assim como a minha. Essa vibração da membrana timpânica está fazendo com que martelo, bigorna e estribo também vibrem, né? A vibração ela é passada de um ossículo para o outro, até chegar nesse órgão que tem um formato aí de concha de caracol, né? Assim eu consigo perceber, que é a cóclea. Nessa cóclea vai estar ligado a elas aí o nosso sistema nervoso, né? Que a imagem traz o nervo vestibular e o nervo coclear. Né? Então, esse impulso, essa vibração que foi trazida desde a membrana timpânica, passada pelos 3 ossículos e chegada até a cóclea, vai ser direcionada para o meu sistema nervoso, né? Para que o som, para que a vibração, para que o estímulo seja compreensível, né?
Então, agora vê que isso aí é extremamente rápido, porque a partir do momento, cada palavra que eu estou falando aqui, vocês estão compreendendo, né? Então, isso significa que está passando por orelha externa, vibrando membrana timpânica, vibração passando pelos 3 ossículos, chegando na cóclea, enviando para o cérebro, decodificada, informação foi entendida. Então, isso é a mesma coisa para todas as palavras que eu estou falando, palavra por palavra. Então, a gente vê aí um percurso extremamente rápido, né, que esse som ele acaba fazendo, tá? Então, pessoal, sobre o som, é isso. Espero que vocês tenham compreendido, certo? Caso não, é só entrar em contato, é só sinalizar. Professor, eu fiquei com dúvida nisso, certo? Que a gente retorna, a gente explica novamente, sem problema nenhum, tá? Então, se cuidem, que logo, logo estaremos juntinhos novamente, tá? Forte abraço virtual e tchau, tchau.